Pronto, estou gravando agora. Mais uma vez, me desculpem por não estar gravando. Vamos retomar aqui. Eu só li o enunciado da questão, certo? E a gente estava discutindo um pouquinho sobre as hemácias e sobre o que a gente já estudou sobre as hemácias, que é uma doença de caráter genético, que é a anemia falciforme, que faz com que as hemácias percam seu formato natural, que é o formato discoide, como o enunciado já te disse, e assim ela perde sua capacidade normal de transportar oxigênio no corpo. Então, o pessoal que tem anemia falciforme, a pessoa que é afetada por anemia falciforme, ela pode ter desoxigenação, certo? Ou seja, hipóxia em determinados locais do seu corpo, justamente por essa falta de hemácia transportando o oxigênio normalmente. E justamente por esse seu fato não, essa sua morfologia, esse seu formato, que eu queria dizer, em algumas regiões, vocês sabem que o sistema circulatório ele é muito vasto, né? Ele tem veias, né? No caso, veias e artérias de grande calibre, e também tem as de menor calibre, né? Elas vai se afunilando para que chegue oxigênio até as extremidades do corpo e nos locais do corpo todo, né? Então, justamente pelo fato de a hemácia ela ter o formato discoide, ela é otimizada para passar por todos os canais, certo? O formato normal dela é otimizado justamente para ir em todos os locais do corpo. E a hemácia que tem a anemia falciforme, né, que ela é deformada, que tem o formato de foice, ela pode acabar não penetrando nesses locais e formando trombos, formando coágulos, né, se agregando em determinados locais, impedindo o fluxo normal de oxigênio, que vai gerar, obviamente, problemas para o portador de anemia falciforme. Relembrando com vocês outra coisa, a relação do indivíduo que possui anemia falciforme e a malária, que a gente já viu que pode ter certa vantagem, mas isso aí é no campo das ideias, né? Isso aí não é muito serve para muita coisa. Serve só porque eu acho que o Enem já cobrou, então só para comentar mesmo essa relação. Então vamos lá. Ele já te falou que as células do corpo elas são de extremos formatos, elas podem aparecer de diversas formas, como as hemácias, os neurônios e os músculos. Em um mesmo organismo, certo? Ele está dizendo aqui. A diferenciação dessas células ocorre por quê? Ele está te perguntando por que existem células de formato diferente se elas vêm, né, de um local só. Por que elas se diferenciam, certo? Vamos lá. Porque possuem DNA mitocondrial diferente. A gente não comentou ainda sobre DNA mitocondrial, né? Mas é importante dizer, né? Porque vocês não viram ainda. Que o DNA mitocondrial, ele só provém da sua mãe, certo? É uma das suas características. O seu pai não te doa DNA mitocondrial, só da sua mãe. E tem aquela questão também, né? Da endossimbiose, de que um dia a célula, ela engoliu outra célula, né? Voltando muito na evolução, certo? Muito mesmo. Que tem aquela ideia de que a mitocôndria seria uma célula diferente que foi englobada por uma célula maior e que elas passaram a ter uma relação de vantagem para as duas, né? Uma relação que a gente chama de mutualismo, né? Quando as duas elas têm vantagens, as duas espécies têm vantagens. E isso, ela foi na escala evolutiva ficando, né, na célula e otimizando o caráter energético da célula. A mitocôndria tem a função energética na célula, de produzir energia, né? O ciclo de Krebs ele ocorre justamente na mitocôndria. Então, por possuírem DNA mitocondrial diferente, você acha que é por isso que as células elas têm essa pluralidade? Não, não é por isso, certo? Não é porque o DNA mitocondrial é diferente. Justamente porque eles vêm provendo da sua mãe, sempre de caráter materno. Por terem um número distinto de cromossomos, porque as células possuem um número distinto de cromossomos, então ele quer dizer o quê? Que uma hemácia tem um número diferente de cromossomo do que o neurônio, assim como a célula muscular tem um número diferente do neurônio. Vocês lembram como... Aí já anota, já tem mais um recadinho para vocês. Vocês lembram quando a gente estava falando dos indivíduos que possuem mutações cromossômicas? Que elas podem ser de dois caráteres. Elas podem ser mutações numéricas, quando envolvem um número de cromossomos, e podem ser também de caráter estrutural, quando o cromossomo ele pode perder uma parte
ou ele pode acabar duplicando outra parte, e todas aquelas coisas, invertendo uma parte, que é também chamada de uma anomalia, né, no cromossomo de caráter estrutural. Pode ser numérico ou estrutural. Tem todas aquelas, que é deleção, adição, inversão, translocação, que a gente viu também, né? E tem, eu acho que são só... E duplicação, se eu não me engano. Não, duplicação não. Só isso mesmo, se eu não me engano. Mas tem aquele caráter estrutural e o numérico. Quando a gente está falando de numérico, pode ser de um ou só cromossomo, certo? No número de cromossomos, ou no número de lotes de cromossomos, que tem dois nomezinhos diferentes. Vocês lembram? É a tal da aneuploidia, quando é somente o número afetado, e as euploidias, que são quando os lotes de cromossomos são duplicados, triplicados, ou você acaba perdendo um lote. Interfere no lote, quer dizer todos os cromossomos, né? Porque o indivíduo normal, ele possui 23 pares de cromossomos. Se o indivíduo normal ele tem, por exemplo, no seu corpo você tem 23 pares, ele tem 46 cromossomos. Se o indivíduo ele possui 47 cromossomos, então a alteração no número de cromossomos que chama uma aneuploidia. Agora, se o indivíduo ele possui apenas 23 cromossomos, por exemplo, ele perdeu um lote de cromossomo, então a gente chama de euploidia, que é uma mutação no lote de cromossomos, no número total de cromossomos. Beleza? Então, por terem números distintos de cromossomos, não. As células não é por causa disso. A gente também viu os indivíduos mosaicos, lembra? Que eu comentei com vocês, que geralmente ocorre por causa de uma translocação. No caso, pode ocorrer em todas as síndromes, na realidade, né? Os indivíduos em mosaico, esses sim possuem números diferentes de cromossomos em suas células. Ele pode ter algumas células afetadas por uma mutação, por exemplo, e outras células do corpo não, que caracterizam justamente por ser um indivíduo mosaico. Mas não é por causa disso que as células do corpo dele são diferentes, certo? Tem morfologias diferentes, tem formatos diferentes, certo? Não é por causa disso. Porque o indivíduo normal, sem ser mosaico, né, que teria um número distinto de cromossomos, ele também tem essa diferenciação, certo? Olha, a gente tá vendo que tá revisando muita coisa aqui. É uma aula de revisão bacana. Vamos lá. Expressam porções distintas do genoma. É justamente nosso gabarito. Porque cada célula ela vai expressar uma parte do DNA que vai codificar ela própria. Existem partes diferentes que codificam coisas diferentes, que codificam proteínas diferentes, certo? Que vai gerar uma célula diferente no final das contas, que expressam porções distintas do genoma. É justamente isso. A diferenciação, nessa pluralidade de formatos, ocorre justamente por a célula possuir, expressar porções distintas do seu genoma, o gabarito é C. Mas vamos olhar o restante. Produzirem mutações específicas. Não é por causa disso, né? Porque indivíduos normais, sem ter absolutamente nenhuma mutação, ele vai ter essa pluralidade, né? Não é por causa de uma mutação específica que cada célula vai se transformar em uma coisa diferente. Não é por aí, tá? E, por último, apresenta um conjunto de genes distintos. Não apresenta um conjunto de genes distintos. Ele quer dizer, acho que ele queria dizer o mesmo de terem um número distinto de cromossomo, né? E apresentar genes diferentes, certo? Não é por apresentar, é por expressarem. Cada porção do genoma vai expressar uma característica, vai expressar uma proteína, no final das contas, que vai gerar cada célula, que vai gerar cada célula diferente. Seja ela hemácia, seja ela neurônio, seja ela músculo. E o gabarito letra C, que a gente fica aqui. Deixa eu dar uma marcadinha aqui para vocês verem. Eita. Aí a gente fica com o gabarito C, tá? Muito simples, muito fácil. Dúvidas sobre essa? Por expressarem porções distintas do genominha. Dúvidas? Acho que foi de boa, né? Simples. Vamos para a próxima. Deixa eu só diminuir o zoom aqui para ver se a gente pega ela toda. Aqui, massa. Vamos lá. Esse já ia dizer o gabarito. Meu pai, foi quase. Vamos lá. A transferência de genes que poderiam melhorar o desempenho esportivo de um atleta saudável. Peraí, calma, deixa eu voltar. Me concentrar. A transferência de genes que poderiam melhorar o desempenho esportivo de atletas saudáveis foi denominada doping genético. O que é o doping genético? É transferir genes, né? Mexer na genética ali, para que o esportista, para que o atleta, ele tenha um melhor rendimento. Ele renda mais, ele jogue melhor, ele corra mais, enfim.
o famoso denominado doping genético. Uma vez inserido no genoma do atleta, o gene se expressaria gerando um produto endógeno capaz de melhorar o desempenho atlético. Então, ele está falando em inserir no genoma de um atleta uma série de genes que expressariam, por exemplo, maior condicionamento físico, aumentar a capacidade muscular do atleta para ele ser mais fortão, certo? Através da genética. Vamos pensar em outra coisa aqui. Melhorar a perfusão dele, né? Melhorar um gene que expresse, vamos supor, uma hipertrofia da musculatura acessória, que é a musculatura que a gente tem aqui no tórax, que porventura ajudasse o atleta a ter mais força de perfusão e ele melhorasse, né, o fôlego do atleta, digamos assim, e vários outros tipos. Então, eles estão querendo... o sentido da questão é querer inserir no atleta um genoma diferente para que ele pudesse melhorar o rendimento dele, melhorar o rendimento em diversas modalidades. Então, lá, um risco associado ao uso dessa biotecnologia qual é o risco? Qual é o risco que tem de mexer nesse tipo de coisa, né? De mexer nesse genótipo aí? Eu acho que é simples, né? Já tem risco disso. Vamos lá. O aparecimento de lesões decorrentes da prática esportiva habitual. Ele já está dizendo, não tem nada a ver com genética aí. Ele está dizendo aí, o risco é aparecer uma lesão porque ele já fazia o que ele fazia. Apareceu uma lesão porque ele era jogador e ele tinha uma lesão que era normal, que era habitual. Não tem nada a ver com a genética, não tem nada a ver com o científico que a gente está falando, né? Aparecer lesão decorrente da prática esportiva habitual, passando um carro de som aqui agora, desculpe, pode aparecer do indivíduo normal e também com o indivíduo que sofreu doping genético, né? Não é um risco associado a isso, certo? Vamos lá. Estímulo ao uso de anabolizante para atletas. Ele quer dizer que o cara que faz doping genético, ele vai fazer doping normal. Ele vai fazer doping por esteroides anabolizantes. Não. Teoricamente, eu acho que essa tecnologia viria para substituir os anabolizantes, né? Então, quem fizesse o doping genético não faria os anabolizantes, que era para poder passar, por exemplo, nas Olimpíadas, que tem o teste do doping, né? Então, não é justamente estimular, né, o uso de anabolizantes. Pelo contrário, diminuiria, né? Vamos dizer que é uma coisa também errada, eu acredito, o doping genético. Vamos lá. O risco associado ao uso dessa biotecnologia é a limitação das adaptações fisiológicas do treinamento físico. Essa biotecnologia ela veio para limitar o atleta ou para ampliar ainda mais o rendimento do atleta? Está te falando que veio para limitar. Não, na realidade ele veio para aumentar, né? Aí aumentar a ponto de ser saudável ou não, aí já é uma discussão diferente. Então, a limitação das adaptações fisiológicas decorrentes do treinamento físico, não. Não é limitar isso, é ampliar, né? Ele tá querendo upar o cara no nível máximo, né? Vamos lá. A letra D. Vamos para a letra E, que é para finalizar. Quem já sabe o gabarito D. Obtenção de baixo condicionamento físico. Nada a ver. O cara quer aumentar o condicionamento físico. Então, não tem nada a ver. E o gabarito é a falta de controle sobre a expressão fenotípica do atleta. Justamente, tem esse risco por exemplo, de se for feito de maneira errada, de não dar certo uma coisa e acabar expressando uma característica indesejada, por exemplo. Vamos supor que queira mexer no aumento da musculatura, vamos supor, porque você sabe que a gente tem dois tipos de musculatura, né? Uma musculatura lisa lisa não. Pronto, vamos dar um exemplo mais claro. Vamos supor que esse gene mais simples para vocês. Esse gene que o cara vai se dopar a hipertrofia, né? Sabe que hipertrofiar é aumentar, digamos assim, né? A célula. Aí, e além de expressar uma hipertrofia nos músculos esqueléticos, ele acabará fazendo a hipertrofia no coração, que é problemática, por exemplo, que é uma hipertrofia no coração, dá N fatores de problemas. E é justamente o falta de controle sobre a expressão fenotípica, que é a expressão normal do atleta. O que o atleta vai expressar para o meio ambiente, que o cara não sabe, as consequências que podem ocorrer, certo? Esse é o risco desse tipo de doping. Justamente a controle sobre a expressão do que vai vir pela frente, né? Então, gabarito, letra D de dado, eu acho que também simples, né? Deu para discutir algumas coisas sobre esporte, né? Que bom.
Esporte é bacana, esporte é legal. E vamos embora. Essa daqui é de continha, né? Essa é boa de continha. Vou ver se eu consigo fazer em quadro branco aqui. Mas eu acho que vai rolar, vai rolar. Deixa eu ver se eu consigo baixar para a gente poder fazer a continha do lado. Aí a gente tenta fazer, eu acho que não vai rolar, mas a gente tenta. Eita. Desculpe. A acrondoplasia, ela é uma doença, é uma forma de nanismo que ocorre uma a cada 25 mil pessoas no mundo. Uma coisa rara, certo? Nem tão rara assim, na realidade, se você for considerar o quanto de... Trata-se de uma anomalia provocada por um gene dominante que, em dose dupla, acarreta a morte do feto. Em dose dupla, acarreta a morte do feto. Ele já está te dando uma dica que se trata de um gene letal, né? De um gene letal, que a gente já viu sobre isso. E é um caráter de dominância, né? É um gene dominante, por incrível que pareça. É o caráter dele de ser dominante. Mas que em dose simples ocasiona um tipo de nanismo. Nanismo, ou seja, a pessoa anã. Entre outras alterações. Curiosamente, as pessoas não anãs são homozigotas recessivas para o gene determinante dessa característica. Ou seja, a pessoa que é homozigota recessiva é anã, a pessoa que é heterozigota, a pessoa que é homozigota recessiva, ela é não anã, ela é uma pessoa normal. A pessoa que é heterozigota é a pessoa anã, e a pessoa que é homozigota dominante tem um gene letal, ela não nasce, ela morre. Vamos lá. Onde é que eu estava? José é anão, filho de mãe anã e pai sem nanismo, certo? Ele é filho de uma mãe anã e pai sem nanismo. Não precisava nem analisar quem era o pai e a mãe, certo? Porque a gente já sabe que se ele é anão, ele é heterozigoto. Ele é azãozinho. Dessa característica, José é anão. Então, vamos lá. Ele é casado com Laura. Laura é anã. Laura é anã também. Então, é o cruzamento mais básico de todos, né? É o famoso azãozinho. Então, ele quer saber qual a probabilidade de José e Laura terem uma filha não anã. Olha, filha não anã. Ele te determinou o sexo. Ele quer uma filha. Ele quer uma menina, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui. A gente já sabe qual é o cruzamento, que é o cruzamento azãozinho, que vai dar, fazer aquele famoso quadrado de Punnett, né, para ilustrar as coisinhas. Deixar tudo fechadinho. Azão, azinho, azão, azinho. Então ele quer o quê? A probabilidade de ter uma filha não anã, uma filha normal. Aí, como para vocês lembrarem que a gente está tratando de quê? A gente está tratando de um gene acarreta a morte do feto, de um gene letal. Se ele é letal, ele não vai entrar na conta, né? Então, esse cara aqui, ele não entra na conta, que é o nosso homozigoto dominante. Porque, como ele já te disse na questão, ele ele morre. É um gene letal, né? Em dupla homozigose, em dupla dominância, ele morre, certo? Ele não nasce. Então, para efeito de registro, se a gente quer uma pessoa não anã, a probabilidade a gente tem 1 em 3, não é isso? É 1 em 3, entre essa e essa. 1 em 3, então é o famoso 1/3. Certo? 1/3. Nesse caso, ele quer uma menina, não é? Ele não te pediu uma menina. Se ele te pediu uma menina, a gente ainda falta fazer aquela probabilidade, a probabilidade ainda, né? A próxima probabilidade, que não é condicional, justamente é condicional na realidade, né? Porque ele te pediu uma menina. Então a gente tem que fazer se é uma coisa e outra, certo? Ele quer uma filha e não anã. Ele quer uma filha não anã, certo? Ele quer as coisas. É aquela regra do i e do ou. Se é i, a gente multiplica, certo? A gente multiplica. Qual é a chance de nascer uma menina? Normalmente, justamente, é o meio. É 1 em 2. Porque ele pode ser menino ou menina, então em 2. É meio. Essa multiplicação de fração dá o famoso 1/6. 1/6
ainda é 16, o infinito por cento. E aí a gente fica com 16%. Dúvidas? Era não esquecer de multiplicar, porque era uma filha. Não esquecer do gene letal, certo? Que ele te deu. E é isso. Acho que ficou de boa, né? A gente já falou um bocadinho disso aí, por aqui. Gabarito letra A, que é 16%. Na realidade, seria 16,6666666%, né? Poderia ser ou 16 ou 17. Como é o mais próximo, 16%. Beleza? Dúvidas? Posso voltar, se quiser. Se não ficou compreendido. Essa daqui tem conta, então veja com calma. Se tiver dúvida, a gente volta, tá? Tem uma igreja fazendo zoada aqui, perto de casa. É isso, né? Então vamos para a próxima. Como vocês já disseram aí que tá de boa, segue o barco. Gabarito letra A, tá? 16%. 1/3 vezes 1/2 ainda é 1/6. Deixa eu ver como é que a gente vai fazer para mostrar tudo aqui. Vou dar um jeito brasileiro. Só para... Eita, ficou longe, né? Acho que ficou longe. Mais um zoom. Pronto, eu vou ler o enunciado e depois a gente dá uma olhada no coisa. Essa daqui foi a que eu comentei que talvez seria novidade para vocês. Mas o que o Enem gosta de abordar, né? É a famosa questão das fitinhas. Questão das fitinhas que tem a ver com o teste de paternidade, né? Não tem muito a ver... Tem a ver com a genética, obviamente, que é um teste de DNA, mas que a resolução dela é parecida para todas. Você só vai comparar, vai ter que comparar os puxadinhos, os quadradinhos, que a gente chama de teste de identificação, o teste de DNA, né? É o teste... Tem o nome do teste, né? Que eu não sei. Teste de DNA na sala de aula, possível analisar a biologia a partir de... É análise de bandas, justamente, análise de bandas. Eita, subi demais. Vamos lá. Deixa eu subir isso aqui para ficar ok, para ficar tudo pertinho. Eita. Tanto faz. Vamos lá. Eu acho que fica tudo... Fica. Vamos lá. Para verificar a eficácia do teste de DNA na determinação de paternidade, 5 voluntários, dentre eles o pai biológico de um garoto, cederam amostras biológicas para a realização desses testes. O famoso teste do DNA do ratinho, né? 5 cabas vão lá saber quem é o pai, para saber quem é o pai. A figura mostra o resultado obtido após a identificação dos fragmentos de DNA de cada um deles. É o famoso teste de banda, né? A análise de bandas. Eita. Aqui. Não era isso que eu queria fazer. Vamos lá. E ele só quer saber quem é o voluntário. 1, 2, 3, 4. Vamos mexer aqui para vocês verem como é que funciona a análise de bandas. A análise de bandas, você vai ter que observar alguns padrões. Deixa eu subir só um pouquinho. É aquele de contar quadradinho mesmo. Não tem jeito, vai ter que contar quadradinho, tem que analisar. Percebam, aqui a gente tem o garoto. Eu não estou copiando, não sei porquê. Tem um garoto aqui em cima, a mãe e os cabas. 1, 2, 3, 4, 5. Aí tem que saber quem é o pai. Como é que a gente analisa uma questão nesse sentido? Para saber quem é o pai, é aquela coisa. O indivíduo, ele pode trazer sua carga genética ou do seu pai ou da sua mãe, certo? Então, obviamente, que se o menino não tiver, as bandas representam justamente esses lotes, tá? Então, o menino, ele pode ter o lote da mãe ou o lote do pai biológico. Correr. Então, basicamente assim, você vai olhar a banda, a listinha que o menino tenha e que a mãe não tenha. Por quê? Porque ele só vai ter trazido do pai, né? Justamente. Vocês me entenderam? O que é que eu explico melhor? O menino, ele vai ter... As bandas são como os lotes cromossômicos. Cada indivíduo, ele só pode ter ou do seu pai biológico ou da sua mãe biológica. Então, se a gente está analisando uma linha, vamos supor essa primeira linha aqui, ó. Essa primeira linha a gente tem, a mãe possui
e o filho possui. Então, a partir daí, esse lote ele pode ter vindo ou da mãe ou do pai. Como a gente quer determinar o pai, a gente não olha para esse tipo de linha, que é a linha que a mãe tem e o filho não tem, ou que o filho tem. Porque aí, obviamente, só pode ter vindo da mãe, né? Não tem como diferenciar, é o que eu quero dizer, diferenciar o lote. Aí vamos para o próximo, ver se interessa a gente. A segunda linha. A mãe possui e o filho não possui. Serve para a gente analisar? Não serve. Por quê? Porque a gente tem que analisar o pai, né? Se a mãe tem, o indivíduo pode não ter dado ela do pai, certo? O pai pode não ter dado a ele. E ele pode ficar sem, certo? Ele pode ter vindo do pai. Mas aí a gente tem que observar justamente os que diferenciam uma coisa da outra. Rapaz, tá uma zoada da pega aqui numa igreja, que é lá na frente da minha casa. Mas espero que vocês não estejam ouvindo a zoada. Por isso que eu tava falando mais alto, inclusive. Então, aí a gente tem que analisar justamente aqui. O menino tem e a mãe não tem. Por quê? Porque aí a gente vai analisar quais são os possíveis pais dele, quais são os candidatos a papai, que tem obrigatoriamente que ter. Porque a mãe não doou, então ele tem que ter doado do pai, tem que ter vindo do pai. E aí a gente vai analisar. Essa primeira banda aqui, quem é que tem? Indivíduo 4. Cadê? Deixa eu ver se eu estou olhando certo. O indivíduo 4 tem, certo? Então, ele pode ter aparecido aí. Pode ser uma das chances, uma das possibilidades. Vamos para a próxima. É bem de análise mesmo. Vou limpar. Aí ele tem... Eita. Ele tem e o 4 tem. Então, bota um traço lá no 4. A gente vê se ele é o pai ou não. Ele é o pai, ele é o pai. Vamos para a próxima. O menino tem e a mãe não tem. Que é essa daqui. Quem é que tem? O indivíduo 4, olha. Mais uma, certo? Mais uma. Essa daqui, eu lembrei, esse gabarito estava errado. Mas eu vou dar o gabarito certo. Mas no simulado foi o gabarito certo, tá? Eu corrigi. Só que eu esqueci de corrigir no meu arquivo. Aí eu tô vendo agora. Aí, mais um aqui, o filho tem e o indivíduo 4 tem. Então, ele só pode ter obtido do pai. Vamos para a próxima. O pai e a mãe tem aqui, né? O filho e a mãe tem, então ele pode ter vindo da mãe. Aí a gente observa a outra aqui, a última. Que ele tem e a mãe não tem. E o indivíduo 4 tem também. Então, obviamente, o indivíduo 4 é o... Vocês entenderam? Que é de analisar os tracinhos, quem tem e quem não tem. Porque se o menino tem e a mãe não tem, só pode ter vindo do pai, certo? Só pode ter o pai ter doado os genes dele, beleza? O lote dele. Então, o indivíduo 4 é o pai. Letra D de dado, D de Deus. Entenderam? É de análise mesmo. Puxar esse de cá, fazer uma linhazinha, ver, 4 tem. Vamos esse de cá, a mãe e o pai tem. Não serve para mim para ser grau de diferenciação. Esse aqui também, o último, ele tem. Cá tem. E esse daqui, né? Então, aí é de analisar mesmo. Gabarito D de dado, D de Deus. 4. Vamos para a última, né? Ó, já a última. É a última. Essa é legal. Gostei dessa. Do ponto de vista genético, o número de cromossomos é uma característica marcante de cada espécie. A goiabeira, tal, psídio alguma coisa, por exemplo, apresenta como padrão específico 22 cromossomos. A organização celular do gametófito feminino, ou seja, o saco embrionário das flores de angiospermas, é complexa, sendo formado por um conjunto de 8 células que, após a fecundação, originarão células com diferentes números de cromossomos. Está te informando que o gametófito feminino é uma célula que pode ser complexa, pode ser diferente. Nesse grupo, as células somáticas são diploides, as gaméticas são haploides e o tecido reserva da semente é triploide. O que é que ele quer dizer? O que a gente já sabe. As células, nas plantas, elas podem aparecer de formas diferentes, tá? Não se prendam ao padrão humano, que é de que as células somáticas, ou seja, as nossas células não germinativas,
elas possuem, elas são diploides, né? Possuem 2N, aquele caráter 2N, certo? Então, eles possuem 2 lotes de cromossomos. As nossas células germinativas, elas passam pela meiose, que ela é reducional, e elas diminuem a ploidia, então se transformam em células haploides, certo? Vamos lá. E, por fim, o tecido de reserva que ele está formando, que é um tecido diferente, aí, nesse caso, ele é triploide. O que é que significa ser triploide? Ele possui 3 lotes de cromossomo, normalmente, certo? Então, ele é um tecido triploide. Aí ele está te perguntando, durante o ciclo de vida da goiabeira, quantos cromossomos podem ser encontrados, respectivamente, na oosfera, no zigoto e no endosperma? Vocês podem estar me dizendo assim, caramba, velho, você trollou aí. Não sei se vocês tiveram aula de... Desculpem. Não sei se vocês tiveram planta ainda, né? Reino das plantas. Como é o reino das plantas? Reino... Plantar, né? Ainda. Para saber o que é oosfera, o que é endosperma e tal. Ele já te disse, cara, olha, a oosfera, o zigoto, normalmente, se você não tivesse nenhum conhecimento do reino das plantas, o zigoto não é a formação, não é a junção dos 2 gametas, masculino e feminino, que formam o zigoto, que é o indivíduo, a primeira formação do indivíduo, isso é do humano normal. Então, você já sabia que o zigoto, ele é a união de 2 gametas. Se são 2 gametas, cada gameta é N. Então, a união deles 2 vai dar 2 Ns, certo? A, nesse caso, representa um desses gametas. Então, é justamente o gameta feminino, a oosfera. E o endosperma é esse tecido de reserva, o tecido semelhante, de reserva da semente, que ele te falou que ele é triploide lá no texto. Então, a gente tem que observar. A goiabeira ele tem um padrão específico. Se é padrão, é a célula somática, é a célula normal do indivíduo. São 22 cromossomos, certo? Então, ele quer saber, respectivamente, a oosfera, que é um gameta, o zigoto, que é um indivíduo, e o endosperma, que é um tecido diferente, que é um tecido de reserva, que é triploide, que ele já te disse que é triploide, tem quantos cromossomos? Então, vamos lá. Se ele é um gameta, se a oosfera, que é um gameta, ele passou pela redução, pela meiose reducional. Então, se ele tinha 22, eu divido por 2, ele só vai ter 11. Concorda comigo? Ele passou pela meiose reducional. A ploidia. Ele tinha um lote 2N e passa a ter um lote só, um lote N. Então, ele reduziu a ploidia dele na meiose. Então, ele passa a ser 11. Certo? Aí a gente fica com a letra A, letra C e letra E, para ver. Aí a gente está tratando do zigoto. O zigoto é a formação de 2 gametas, certo? De 2N. Olha, 2N. É o indivíduo normal. Olha, é o indivíduo normal. A goiabeira, por exemplo, apresenta um padrão específico de 22 cromossomos. Padrão específico de 22 cromossomos. Então, o zigoto é um indivíduo normal, é um indivíduo que sofreu a fecundação. Então, ele tem 2 lotes, então ele passa a ser um normal, que é o 22. Aí a gente fica com o A e o E, não é isso? Não, a gente fica com as 3 mesmo, né? A, C e E. 11 e 22, que é o indivíduo normal. O diferenciação vai estar no endosperma, em saber que o endosperma representa o tecido de reserva da semente, que é natural. Possui 3 lotes de cromossomos. 3 lotes de cromossomos. Para que serve isso? Porque ele precisa dar à semente todo o arcabouço nutricional durante um determinado tempo, certo? Que ela vai germinar. Por isso que ela precisa ser triploide, tem uma carga maior, digamos assim. Então, se ele é triploide, ele tem 3 ploidias, é o famoso 11 vezes 3, que é 33. Aí ficamos com a letra E, 11, 22 e 33. A oosfera, que é um gameta, que faz parte dos gametas, fica com 11. O zigoto, como eu falei, é fruto da fecundação de 2 lotes, fica com 22. E esse tecido especial, que é um tecido de reserva da semente, que ele se chama endosperma, fica com a ploidia de 33. Aí fica justamente com a letra E, 33. Dúvidas? Eu sei que talvez vocês pudessem não ter esse conhecimento do reino das plantas, mas não era caráter diferencial, não, tá? Dava para você saber. Dava para você diferenciar pelo conteúdo de genética que a gente já teve, tá?
de saber qual é o indivíduo que teve fecundação, por que o indivíduo, por que o gameta ele é N, ele não é 2N, ele sofre a meiose reducional. E esse tecido que ele já te disse, nesse grupo, as células somáticas são diploides. As células somáticas, as células normais são diploides. Os gametas, haploides. E o tecido de reserva, que é esse especial aí que falou, é triploide. E a gente fica com o gabarito letra E. 11, 22, 33. Dúvida? Vou considerar que não. Mas é isso. Você viu que deu para revisar muita coisa, né? Eu gosto da aula de simulado, que a gente revisa muita coisa. É como se fosse uma aulinha de revisão, né? Antes de tacar o assunto novo. Próximo assunto é sistema ABO e sistema RH. E a gente vai falar um pouquinho sobre eritroblastose fetal, que é a doença hemolítica do recém-nascido, que é por causa do fator RH. Ou seja, grupos sanguíneos, próxima aula. Vai falar todos os grupos, os fatores e as doenças. Eu espero que eu consiga falar de tudo. Certo? Vou encerrar a aula por aqui.